Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida. Estamos chegando aqui para o 17º dia de propósito. Dos nossos 21 dias de propósito, hoje 17º dia, né? Faltando então, sem contar hoje, mais 3 dias para nós encerrarmos esse propósito de 21 dias. E nesses 21 dias, 21 palavras compartilhadas para liberar a sua fé com o tema creia e confesse. Crie, por isso falei. Nós cremos e confessamos. Hoje tem uma palavra muito especial da parte de Deus para você. Eu ministrei essa palavra há 2 anos atrás, em uma virada de ano. O Senhor colocou essa palavra em meu coração para compartilhar com a igreja em Balneário. E hoje eu quero compartilhar novamente essa palavra. O nosso tema é Veja, Creia e Confesse. Veja, creia e confesse. Veja, creia e confesse. Hoje, mais uma palavra-chave que pode também mudar a sua vida, mudar suas circunstâncias, mudar aquilo que você vem vivendo. No nome de Jesus. Nós vamos ler o texto em Provérbios, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 20. Provérbios, capítulo 4, a partir do verso de número 20. Nós vamos ler o verso 20, 21, 22 e 23. Provérbios, capítulo 4, versos 20, 21, 22 e 23. Quero que você preste bastante atenção nessa leitura, para que você possa compreender algo da parte de Deus para a tua vida. O texto diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Verso 21. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no mais íntimo do teu coração. Preste atenção. No verso 20, ele está falando sobre as palavras e os ensinamentos. No verso 21, ele diz mais do que inclinar os ouvidos para entender, nós não podemos deixar a palavra e os ensinamentos de Deus se apartarem dos nossos olhos. E precisamos guardar no íntimo do nosso coração esses ensinamentos, né? E o que nós vamos falar hoje, para que você possa compreender aquilo que nós vamos compartilhar hoje e aquilo que nós vamos receber da parte de Deus hoje, você precisa entender que para Deus o nosso coração ele tem olhos, o nosso coração é onde está as imagens ou a imaginação está em nosso coração. Por isso que o texto aqui vai dizer no verso de número 21 que nós não podemos deixar a palavra de Deus se apartar dos nossos olhos. Por quê? Porque Deus ele nos ensina através de imagens. Imagens que são produzidas dentro do nosso coração. Quando nós estudamos a palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de revelação da palavra de Deus, nada mais é do que imagens que Deus coloca dentro de nós. Nós podemos ver essas imagens dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos guardar a palavra no íntimo do nosso coração. Verso 22. Por que eu preciso, pastor, fazer com que a palavra de Deus não se aparte dos meus olhos? E por que eu preciso guardar essas imagens que a palavra de Deus me dá no íntimo do meu coração? Verso 22. Porque são vida para quem as acha e saúde para o corpo. Vida para quem as acha e saúde para o corpo. Aí ele vai dizer, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procede
as fontes da vida. A palavra fonte aqui pode ser traduzida também como saída, ou seja, de onde sai a vida, de onde vem a vida. Então o verso 23, ele vai encerrar aqui esse assunto dizendo que sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar sobretudo o nosso coração. Ou seja, existem muitas coisas importantes que nós precisamos guardar. Existem muitas coisas preciosas que nós guardamos, que nós cuidamos. Mas a palavra de Deus diz que sobretudo, ou seja, a coisa mais importante que você deveria guardar é o seu coração. Pastor, por que eu tenho que guardar tanto o meu coração? Porque é dele que procedem as fontes ou as saídas da vida. Pastor, o que significa isso na prática? Significa que tudo que você vai viver na sua vida procede do seu coração. Preste atenção, porque essa afirmação é uma afirmação muito importante. Tudo que você vai viver na sua vida procede ou precede do seu coração. No seu coração estão as fontes ou as saídas da sua vida. Não entendi, pastor. Não existe nada que você vai viver exteriormente que primeiro não tenha sido gerado dentro do seu coração. Do seu coração é que procede as fontes da vida. Deixa eu dizer para você, toda circunstância, tudo que você está vivendo em sua vida, tudo que você vê ao seu redor, saiu de dentro de você, saiu de dentro do seu coração. Por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o coração. Por quê? Porque nós não podemos permitir que algumas coisas entrem em nosso coração. Porque se algumas coisas entrarem em nosso coração, é isso também que nós vamos viver fora, nas nossas circunstâncias. Eu quero mencionar mais um texto aqui que vai trazer luz e clareza sobre esse assunto, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 45. Preste atenção na afirmação que Jesus faz sobre esse assunto. Lucas capítulo 6, verso 45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O homem mau e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse pequeno versículo aqui, irmão, traz muita informação importante sobre esse assunto. Preste atenção. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, tem um homem que é mau. E esse homem mau, do mau tesouro do coração, ele vai tirar o mal. Preste atenção. Jesus não está dizendo que essa pessoa vai fazer o mal para alguém, vai praticar o mal para alguém. Jesus está dizendo que essa pessoa, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Ou seja, ele vai viver o mal. As circunstâncias ao seu redor serão más circunstâncias. Consegue compreender? E ele diz também que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Não quer dizer que essa pessoa vai fazer o bem, mas que essa pessoa vai tirar o bem que ela vai viver de dentro do seu próprio coração. Pastor, e como é? Preste atenção na afirmação de Jesus. Entenda isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo para aquilo que nós estamos falando. Como é que eu vou tirar de dentro do meu coração o bem? Ou como é que eu vou tirar de dentro do meu coração o mal? Jesus vai dizer no final do versículo. Por qual motivo? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, existe algo dentro do meu coração e quando eu falo, quando eu abro a minha boca, quando eu falo, aquilo que está dentro do meu coração sai para fora e se torna realidade em minha vida. Consegue compreender? Por isso que nós vemos ensinando já há alguns dias para os irmãos que a sua palavra tem poder. Por quê? Porque quando você fala, você tira aquilo que está dentro do seu coração. Ou seja, você tira as imagens que você tem dentro do coração.
Se essas imagens que você tem dentro do seu coração são boas imagens, então quando você fala, você tira o bem de dentro do coração e é o bem que você vai viver no seu dia a dia. Se as imagens que você tem dentro do seu coração são imagens más, quando você fala, você tira o mal de dentro do seu coração e você vai começar a viver coisas más. Então preste atenção. Por que Deus está dizendo que sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o coração? Porque aquilo que enche o seu coração é aquilo que você vai viver exteriormente no seu dia a dia. Não existe nenhuma situação que você viva que não tenha saído de dentro de você. Agora preste atenção. Pense no seu coração inicialmente como algo limpo. O que tem lá, pastor? Nada, não tem nada lá dentro. Deus está querendo colocar as imagens dele dentro do seu coração. Para quê? Para que quando você falar, você fale as imagens que você tem dentro do seu coração, que são imagens que Deus colocou. Consequentemente, você vai viver aquilo que Deus planejou. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é só Deus que está interessado em colocar imagens dentro do seu coração. O inimigo, o maligno, também está interessado em colocar imagens dentro do seu coração. Pastor, como é que ele faz isso? Preste atenção. Existe um texto lá em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 6, verso de número 5, que vai trazer luz e nós vamos entender sobre essa imagem do coração. Quando a imagem é má ou quando a imagem é boa. Pastor, quando a imagem é boa? A imagem é boa quando Deus colocou a imagem dentro de você. É aquilo que você vê na sua imaginação. A imaginação não é algo da mente. A imaginação é algo do coração, diz a palavra de Deus. Gênesis no capítulo 6, verso de número 5, diz assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Preste atenção. Antes que o homem aumentasse a maldade dele naquilo que ele praticava, Deus olhou para o coração desse homem e Deus viu que a imaginação dos pensamentos do coração eram más. E se as imagens eram más dentro do coração, consequentemente, esse homem vai viver também coisas más. E esse é um dos motivos pelo qual Deus ele vai acabar com toda a criação no dilúvio. Por quê? Porque Deus, olhando para o coração do homem, Deus não encontrou bem nenhum. E se as imagens que estão dentro do coração, se a imaginação do coração desse homem é ruim, com certeza aquilo que ele vai viver também são coisas ruins. Então preste atenção. Existe aqui uma disputa. Uma disputa no sentido de que Deus quer colocar as imagens dele dentro do seu coração para que a imaginação do seu coração seja boa, mas o diabo também quer colocar as imagens dele dentro do seu coração para que a sua imaginação seja ruim. Pastor, eu não entendi. Vou trazer para a prática do dia a dia para que você possa compreender o que eu estou falando. Preste atenção. Tem pessoas que só têm pensamento e imaginação ruim. Doença, problema. Tem pessoas, por exemplo, o cara vai abrir uma empresa e ele já abre acreditando dentro do coração dele que ele vai falir, que ele vai quebrar. Consegue compreender? Por quê? Porque o diabo conseguiu colocar imagens no coração. Qual que é o problema, pastor? Enquanto a imagem está no coração, não tem problema nenhum. O problema é que quando essa pessoa fala, ela fala do que está cheio o coração. E quando ela fala, suas palavras são sementes. E o que é que ela vai viver? Ela vai viver aquilo que ela falou, porque saiu do coração dela. Consegue compreender? Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia, é toda cheia de imagens. Como assim imagens? Por exemplo, vamos pegar o Salmo de número 1, só para você ter uma ideia do que eu estou falando.
Salmo de número 1 diz que o homem, né, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, como é que ele é? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação correta. As suas folhas não murcham. Preste atenção, olha que imagem linda. Quando você lê o Salmo, você começa a visualizar essa árvore plantada junto a ribeiros de água, dando o seu fruto na estação correta, suas folhas sempre verdinhas, sua folha não murcham. O que é isso, pastor? Isso é uma imagem. Uma imagem que Deus está querendo colocar dentro de você. Uma imagem daquilo que você é. Deus quer colocar essa imagem dentro do seu coração. Para quê? Para que quando você abrir a sua boca, você fale daquilo que está cheio o seu coração. E o que é que você vai viver? Você vai viver aquilo que você tem declarado. Consegue compreender a dinâmica de Deus? Como funciona a dinâmica de Deus? Primeiro, Deus coloca uma imagem dentro do nosso coração. Nós acreditamos, nós cremos nessa imagem. Então nós falamos, e quando nós falamos daquilo que está cheio o coração. Quando nós falamos daquilo que está cheio o coração, aquilo que era só uma imagem dentro do nosso coração, agora vai se tornar realidade em nossa vida por aquilo que nós confessamos, por aquilo que nós declaramos. Então, sobre tudo que nós temos que guardar, irmãos, de fato nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Se você passar um filtro aí no seu coração, você vai ver os pensamentos ou a imaginação que você tem a respeito de você mesmo e do seu futuro. Consegue compreender? Se dentro do seu coração só tem imagens de destruição, de morte, de doença, de problema, de crise, de falência, de problema conjugal, então é isso que você vai falar, consequentemente é isso que você vai viver. Mas se dentro de você tem imagens de paz, de alegria, de provisão, de fartura, de bênção, então é isso que você vai falar e consequentemente é isso que você vai viver. Preste atenção. É importante nós entendermos que a nossa palavra tem poder, mas também é igualmente importante nós entendermos que nós falamos aquilo do que o coração está cheio. Ou seja, as imagens que você tem no coração, é disso que você vai falar, consequentemente é isso que você vai viver no seu dia a dia. Tem muitas pessoas, irmãos, vivendo vida abaixo ou aquém daquilo que Deus queria que elas vivessem. Por quê? Porque o diabo conseguiu encher o coração delas com imagens ruins, negativas, pessimistas, e elas falam daquilo que está cheio o coração e consequentemente semeiam essas sementes ruins e vão vivendo essa vida ruim. Por isso que você precisa guardar o seu coração. Observe as imagens que você tem dentro de você, porque acredite, é disso que você está falando e consequentemente é isso que você vai viver. Por isso que eu te digo, você não vai viver nada que não tenha saído de dentro do seu coração. Por isso que nós temos que guardar o coração. Pastor, por que isso é tão importante? Preste atenção. A imaginação é tão importante e Deus leva isso tão a sério que para Deus aquilo que está na sua imaginação já aconteceu, já é realidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus leva essa questão da imaginação do coração tão a sério que para Deus aquilo que está na imaginação do seu coração já é realidade. Quando Jesus Cristo ele vai ensinar lá no Evangelho de Mateus, né, que ele vai dar um upgrade na lei de Moisés e ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, né, ou em outras palavras, ouviste o que Moisés falou, não adulterarás. Então o que Moisés disse? Não adultere. E o que é o adultério? O adultério é o ato sexual. Então Moisés disse lá, olha, não adultere. O que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, eu porém vos digo que qualquer que intentar para uma mulher
olhar para uma mulher com intenção impura, preste atenção, em seu coração já adulterou com ela. Presta atenção. É só uma imagem no coração. Para Deus já é adultério. Por quê? Porque para Deus as imagens que você permite entrar no seu coração já são realidade. É só uma questão de tempo para isso se tornar manifesto no nosso mundo, aqui no nosso dia a dia. Mas se isso está dentro do seu coração, para Deus já é uma realidade, porque Deus sabe que aquilo que está cheio o seu coração, você vai viver no seu dia a dia. Então, olha só o que Jesus diz. Se um homem atentar por uma mulher com intenção impura, ou seja, imaginação, em seu coração já adulterou. Não é que ele vai adulterar, ele já adulterou. Por que ele já adulterou, pastor? Porque para Deus aquilo que está no seu coração já é realidade. Porque tudo que você vai viver fora, primeiro nasce dentro. Preste atenção no que eu estou falando. Tudo que você vai viver fora, primeiro nasce dentro. Deixa eu dizer, eu posso dizer para você, se você me contar o que é que tem no seu coração, eu vou dizer para você exatamente o que você vai viver. Por quê? Porque do seu coração procedem as fontes da vida. Ou seja, as fontes da sua vida, as saídas da sua vida, né? Como a palavra diz, aquilo que você vai viver na vida está tudo dentro do seu coração. Por isso, cuidado com as imagens que você tem cultivado dentro do seu coração. Se você tem cultivado imagens de derrota, de infelicidade, de fracasso, acredite, é isso que você vai viver. Mas se você tem cultivado imagens que a palavra de Deus tem colocado dentro de você, então se prepare para viver a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Isso é importantíssimo. Então, você olha para o ministério que Deus te concedeu, como é que você enxerga ele? Como é que você enxerga esse ministério? Não com os seus olhos, mas com os olhos do coração. Consegue compreender? Se você enxerga um ministério frutífero, próspero, um ministério multiplicador, um ministério abundante dentro de você, consequentemente é disso que você vai falar, consequentemente é isso que você vai viver. Se você enxerga um ministério de fracasso, de derrota, de escassez, de falta de provisão dentro do seu coração, consequentemente é isso que você fala, consequentemente é isso que você vai viver. Por quê? Porque primeiro Deus coloca a imagem dentro do nosso coração. Aí a nossa boca fala do que está cheio o coração. E então nós começamos a viver aquilo que anteriormente era só uma imagem dentro de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as imagens que estão dentro do seu coração acerca de você, acerca da sua família, acerca da sua saúde nesse tempo, né, de tantas doenças e enfermidades, acerca do ministério que Deus te concedeu, acerca da provisão de Deus? Quais são as imagens que tem dentro de você? E o que é que a sua boca tem tirado desse tesouro que é o seu coração? São palavras e profecias de bênção ou palavras e profecias de maldição, de coisas ruins? Preste atenção. Aquilo que está dentro de você hoje é o que você vai viver amanhã. E o processo disso sair de dentro de você e se transformar em realidade é pela boca, é por aquilo que você fala. Por isso que nós temos que ver, não ver com os olhos, ver com o coração, crer naquilo que nós estamos vendo no coração, e nós temos que declarar, temos que confessar aquilo que nós temos visto com o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele é o pai da fé, ou seja, Abraão é o maior exemplo de fé. Agora, existe algo interessante. Quando Deus ele aparece para Abraão, Deus faz com que Abraão visualize algo. Preste atenção. Eu vou ler Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao verso de número 16. Gênesis capítulo 13, verso 14 ao verso de número 16, que diz assim:
Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Deus está falando com Abraão. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Nesse momento aqui, Abraão não tem filhos ainda. E Deus está prometendo uma terra para ele e para a sua descendência. Mas a pergunta é simples. Qual descendência se Abraão ainda não tem filhos? Mas observe, e Deus faz Abraão ver uma imagem. Qual que é a imagem? Qualquer pessoa que foi a Israel sabe que esses lugares por onde Abraão andou, e também todo Israel, é um grande deserto. É um deserto gigante. E todo lugar que você andar, o que não vai faltar é pó da terra, porque é um deserto totalmente cheio de pó. O que Deus diz a Abraão? Olha para o pó da terra, Abraão. Assim como esse pó da terra, assim também será a sua descendência. Deixa eu dizer algo para você. Abraão caminhava por aquele deserto o dia inteiro vendo pó. Só que agora Deus gerou uma imagem a partir desse pó. Qual que é a imagem? Todas as vezes que Abraão olha para o pó e o que tinha ali era só pó, Abraão se lembra da promessa de Deus. Por quê? Porque Deus criou uma imagem dentro de Abraão. Qual que era a imagem? Assim como é o pó da terra, será a tua descendência. Eu fico imaginando, irmãos, Abraão andando por aquele deserto, vendo aquela montoeiro de pó, porque é um deserto gigante, e ele olhando e o tempo todo, ele não consegue tirar a imagem de dentro do coração dele. Que imagem? A imagem de que assim como é o pó da terra, assim também será a sua descendência. Ou seja, o que é que Deus fez, irmãos? Porque muito tempo depois daqui é que Abraão vai ter um filho. O filho da promessa que é Isaac. Mas o que é que Deus fez? Antes de Deus cumprir a promessa, Deus colocou uma imagem dentro de Abraão. Agora, todos os dias que Abraão caminha por aquele deserto, Abraão olha para o pó da terra e vê centenas de milhares e milhões de filhos, de descendência, porque Deus plantou uma imagem dentro do coração de Abraão. Aleluia! Aleluia, irmãos! Passa-se um tempo, Abraão, ele acaba desanimando, porque passou muito tempo e a promessa não se cumpriu. E lá em Gênesis 15, Deus fala com Abraão novamente. Olha o que Deus diz. Gênesis 15, verso 5. Respondeu Abraão: Senhor, Deus, que me has de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Então, preste atenção, conduzindo até fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, será assim a tua descendência. Preste atenção, não bastasse Deus ter gerado uma imagem durante o dia, agora durante a noite Abraão não conseguia ver o pó da terra. Ele estava em meio ao deserto, ele não conseguia ver o pó. Então, durante a noite, Abraão não ficava com a imagem. Agora Deus vem e dá para ele também uma imagem durante a noite. Abraão, é o seguinte: durante o dia, você vai olhar para o pó da terra, e toda vez que você olhar para o pó da terra, dentro do seu coração você vai ver a tua descendência. Mas tem mais, Abraão, sai aqui fora que eu vou te mostrar uma coisa. Olha para as estrelas do céu. Então, a sua descendência será como as estrelas do céu. Se alguém puder contar as estrelas, também contará a tua descendência. Agora, durante a noite, Abraão olha para aquele céu totalmente estrelado em meio ao deserto, e ele olha para cada pontinho daquele brilhante, e ele consegue visualizar dentro do seu coração a sua descendência. Pastor,
O que é que Deus está fazendo? Deus está colocando uma imagem dentro de Abraão. E logo depois, a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de nações ou pai de multidão. Ou seja, primeiro Deus muda a imagem dentro do nosso coração. Depois Deus muda aquilo que nós confessamos. Consequentemente, o milagre vem. Pastor, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a circunstância. Mude as imagens dentro do seu coração. Não alimente imagens que não foi Deus que colocou dentro do seu coração. Sabe, irmãos, o diabo, o inimigo maligno, ele usa inúmeras ferramentas para colocar imagens ruins dentro do nosso coração. Ele usa circunstâncias ruins que aconteceram, problemas, decepções. Ele usa pensamentos. Sabe, você vai se pegar durante o dia pensando em coisas que não são seus pensamentos. É o maligno tentando colocar a imagem dentro do seu coração. E nós muitas vezes não guardamos o coração. E por nós não guardarmos o coração, a nossa boca começa a falar daquilo que o maligno colocou em nosso coração. E aí, de repente, nós já começamos a viver aquilo também. Pastor, eu quero mudar a minha vida. Mude as imagens erradas. Passa um pente fino no seu coração. Vê o que está dentro da imaginação do seu coração, irmãos. Vê o que está lá dentro e começa a tirar as imagens erradas e substituir as imagens erradas pelas imagens certas. Consegue compreender? Pastor, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo para te ajudar com isso. Suponhamos, você está lá durante o dia, aí você assiste a porcaria do Jornal Nacional. E está lá a notícia: não sei quantas mil mortes por coronavírus. Pronto, aquilo já entra na sua cabeça. E você já começa a pensar, bom, olha, não morreu ninguém perto de mim. Acho que se eu pegar esse corona, não sei não, eu acho que é eu que vou morrer. Ou alguém da minha família que vai morrer. Você começa a alimentar aquela imagem errada dentro do seu coração. Pastor, e agora? Agora você começou a alimentar a imagem errada, a boca fala do que está cheio o coração, daqui a pouco você começa a verbalizar essas coisas, e daqui a pouco você vai viver isso. Consegue compreender? Então como é que eu faço, pastor? Você, sem querer, colocou lá na Globo Lixo porcaria do Jornal Nacional falando só dessa porqueira. Aí vem a imagem errada. O que eu faço na hora? Eu vou trocar a imagem. A imagem que o diabo tentou colocar é, olha, se você pegar a doença, se você pegar a enfermidade, não sei não, mas acho que não tem sido chance para você. Eu vou pegar e vou lá para Isaías 53 e vou dizer assim: verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. Ou seja, eu sou sarado em Cristo Jesus. Eu sou totalmente curado em Cristo. A Bíblia diz que eu tenho poder para pisar serpentes e escorpiões, e o poder do maligno não fará dano nenhum contra a minha vida. É nisso que eu creio. O Senhor é o meu escudo, é o meu galardão, é a minha rocha, é o meu baluarte. O Senhor está comigo. Eu mudo a imagem. Quando eu mudo a imagem, ou seja, eu estou guardando o meu coração, porque sobre tudo que eu tenho que guardar, eu vou guardar o meu coração. Estou guardando o meu coração das imagens ruins. Consequentemente, eu vou começar a falar das imagens que Deus colocou dentro dele. E, consequentemente, é isso que eu vou viver na minha vida. Sabe, irmãos? Você conversa com pessoas, conversa com crentes muitas vezes, e você consegue ver claramente quais são as imagens que estão dentro do coração deles. Sabe, imagem de derrota, imagem de coisa ruim, imagem de só coisa negativa. Sabe? E eles falam o tempo. São as pessoas que vivem murmurando e reclamando o tempo todo. Sabe? Você acorda de manhã, você olha pro cidadão e fala, bom dia! Aí o cara fala assim, bom dia por quê? Qual que é o motivo do dia tá bom? Consegue compreender? É gente que tem dentro do coração
são imagens ruins, imagens erradas o tempo todo. Qualquer coisa que vai fazer é pessimismo, sabe? Só pensa no ruim, só pensa no mal, só pensa no desastre, só pensa. Vai fazer uma viagem, já fica pensando no acidente, no carro capotando e coisa do tipo. Deixa eu dizer para você, meu filho, mude as imagens dentro do seu coração, porque quando você mudar as imagens, você consequentemente muda o que você fala e também você muda o que você vive. É assim que nós mudamos e transformamos a realidade dos lugares onde nós estamos, a realidade das vidas em que nós entramos em contato. Como eu disse ontem, nós somos profetas do Novo Testamento, irmãos. O nosso coração é um depósito das imagens que Deus colocou dentro de nós. O que é que diz o profeta Jeremias? Eu amo esse texto. O profeta Jeremias diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Ou seja, presta atenção, irmãos. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. O que significa isso? Que não importa o quanto eu imagine o bem que Deus vai me fazer, Ele vai me superar, Ele vai me surpreender, porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. Essa é a imagem que você precisa gerar, construir dentro do seu coração. Jesus, quando ele fala sobre fé, lá em Marcos, capítulo 11, verso 23, para mim esse é um dos textos mais claros sobre a fé em toda a Bíblia, né? Marcos, capítulo 11, verso 23, Jesus diz assim, presta atenção: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, olha o detalhe, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito com ele. Preste atenção. Pastor, por que muitas vezes eu falo coisas e não vivo, não acontece? É porque você está falando palavras da boca para fora. Você não está falando coisas que vêm do coração. Não entendi, pastor. Antes de você declarar, você precisa mudar as imagens dentro do seu coração. Não adianta você falar de bênção se dentro do seu coração você tem imagem de maldição. Não adianta você falar de cura se dentro do seu coração você tem imagens de enfermidade. Não adianta você falar de provisão se dentro do seu coração você tem imagens de escassez. Olha o que o texto diz. Jesus diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração. Pastor, quando é que as coisas vão se tornar realidade? Quando aquilo que você fala com a sua boca é a realidade daquilo que está no seu coração. Antes de abrir a boca para falar, você precisa sondar qual é a realidade que está dentro do seu coração. Quais são as imagens que estão dentro de você. Porque olha só, é muito fácil você me ouvir falando sobre confessar, e você começar a fazer algo decorado, sabe? Eu tenho que confessar. Deixa eu dizer para você, antes de abrir a sua boca, sonda o seu coração, vê quais são as imagens dentro do seu coração. Imagens erradas vai gerar vida errada, comportamento errado, resultado errado. Por isso que é tão importante você meditar na palavra de Deus. Porque todas as vezes que você medita na palavra de Deus, você está trazendo as imagens de Deus para dentro do seu coração. Consequentemente, sua boca vai começar a falar disso. E você também, irmão, vai viver isso. Preste atenção, nós precisamos confessar, irmãos, o que nós vemos no nosso coração, quando aquilo que nós vemos no nosso coração é a palavra de Deus. Sabe, se você tem aberto o seu coração para a palavra de Deus,
e os olhos do seu coração têm conseguido visualizar a imagem, a imaginação, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala a seu respeito, você precisa começar a abrir a sua boca e confessar. Sabe, irmãos, você lê o Salmo 1, que nós usamos como exemplo aqui, por exemplo, o homem que teme ao Senhor e que medita na sua lei de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O que você vai declarar? Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou os frutos na estação correta. As folhas são sempre verdes, não murcham. É essa imagem que está dentro de você. É essa imagem que você vai declarar. É essa imagem que você vai confessar. Olha só que interessante. Olha uma imagem linda para você confessar. Abra a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui a minha também. Não está no livro esse texto, mas eu vou abrir aqui. No Salmos. Livro de Salmos 128. Salmos 128. Olha só que imagem linda para você confessar, para você ter ela dentro do seu coração. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que vai acontecer com esse homem? Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Olha que imagem maravilhosa. Ou seja, eu trabalho e do trabalho das minhas mãos eu vou comer, eu vou me sustentar, ninguém vai roubar o fruto do meu trabalho. Serás feliz, feliz serás, eu sou feliz. Essa é a imagem. E tudo te irá bem. Tudo que eu colocar as mãos para fazer irá bem, porque é essa imagem que Deus está querendo colocar dentro de você. Tem muita gente, irmão, que tem a imagem de que tudo que vai fazer vai dar errado. Muda essa imagem. Verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Será a esposa desejosa como a videira, como a uva, no seu mais belo esplendor. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Oliveira fala de unção, de azeite. Os teus filhos serão ungidos, serão como rebentos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, essa é a imagem que Deus quer que você gere dentro de você. Você lê esse texto aqui, essa imagem ela tem que entrar dentro do seu coração. E aí quando você for falar, a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. E o que é que você vai viver? Você vai viver exatamente isso que o Senhor colocou dentro do seu coração inicialmente como uma imagem. Então nós precisamos visualizar, mas não é visualizar com os olhos naturais, é visualizar com os olhos do coração, com a imaginação do coração, aquilo que Deus tem falado conosco. A boca, consequentemente, fala do que está cheio o coração. E é isso que você vai viver em tua vida. Eu vou repetir a frase que eu disse lá no começo da ministração, irmãos. Você não está vivendo nada fora que não saiu de dentro. Porque o que nós vivemos, nós tiramos de dentro do coração. Do tesouro do coração. Jesus, quando ele foi questionado acerca dos discípulos dele que comiam sem lavar as mãos, o que Jesus respondeu? O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca. Ou seja, não é a comida que você come, mastiga e engole. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Por quê? Porque aquilo que sai da sua boca está saindo do seu coração e é isso que você vai viver na sua vida. É isso que você vai viver no seu dia a dia. Aquilo que sai da sua boca. Portanto, sobre tudo que nós temos que guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que está procedendo as fontes da nossa vida. O que nós estamos vivendo é o que está saindo de dentro do nosso coração através da nossa boca. Quero orar com você em nome de Jesus.
declarar sobre a sua vida que o Senhor colocará dentro do seu coração imagens preciosas que se tornarão realidade na tua vida por aquilo que você fala, por aquilo que você confessa, no nome de Jesus. Pai Santo, te rendemos glória. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque entendemos que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração as suas imagens. Imagens de bênção. Imagens, ó Deus, que o Senhor mesmo criou para nós. E eu oro em nome de Jesus para que toda imagem errada, toda imagem ruim, toda imagem que não foi o Senhor que colocou dentro de nós, seja substituída pelas imagens da Tua palavra, aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos, papai, para que todas as imagens erradas que o inimigo tem colocado e que muitas vezes eles têm alimentado dentro do coração, seja substituída pelas imagens que vêm da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida imagens no seu coração que procedem do Senhor, e a tua boca vai falar o que está cheio o seu coração, daquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração, e essas imagens que Deus tem colocado dentro do seu coração se tornarão a realidade da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que as imagens erradas serão corrigidas pela palavra do Senhor, e o teu coração será cheio das imagens que procedem de Deus, e é isso que você vai viver no teu dia a dia, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quer mudar a sua vida? Mude as imagens do seu coração. Sua boca fala do que está cheio teu coração. No nome de Jesus, que essa palavra possa queimar no teu coração, no teu espírito, para que você entenda que é necessário guardar o coração, porque nem tudo que está no nosso coração procede de Deus. No nome de Jesus Cristo. Quero pedir para você o favor diário, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus, principalmente com aquelas palavras que vivem, aquelas pessoas que vivem o dia todo lançando palavras ruins sobre a vida, para que elas possam entender, irmãos, que aquilo que elas falam tem poder sobre a vida, no nome de Jesus. Vou salvar aqui a palavra no feed, você marque as pessoas, comente se Deus falou com você alguma coisa, no nome de Jesus Cristo. Vamos interagir aqui no nome de Jesus. Deus abençoe a sua noite. Que Deus te dê um excelente dia amanhã, amanhã feriado. Que Deus te dê um excelente feriado em nome de Jesus Cristo. Até amanhã às 22 horas nós estaremos compartilhando a 18ª palavra e vai ser bênção para a tua vida também. Deus te abençoe e fique em paz em nome de Jesus.